Você usa inteligência artificial todos os dias. Pergunta para ela qualquer coisa e, em segundos, ela responde. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você tem ideia do que precisa acontecer para essa simples resposta chegar até o seu celular? Prédios do tamanho de cidades, geradores que rugem como aviões, cabos enterrados no fundo do oceano, bilhões de litros de água evaporando todos os dias. Tudo isso para que uma pergunta sua seja respondida. Hoje eu vou te mostrar o que está por trás da IA, e eu te garanto, você nunca mais vai olhar para esse mundo do mesmo jeito. Bem-vindo ao laboratório. Eu sou o Dr. Punkstein, e essa é a verdade sobre os data centers. Vamos começar com a maior mentira da era digital: a nuvem. Você já parou para pensar onde estão suas fotos, suas mensagens, seus arquivos? Tá na nuvem, todo mundo fala. A nuvem, coitada, foi vendida pra gente como se fosse algo mágico, etéreo, flutuando no ar. Mas a verdade é outra. A nuvem não existe. Cada foto sua, cada mensagem que você manda, cada vídeo que você assiste, está fisicamente armazenado em discos rígidos, dentro de prédios reais, espalhados pelo mundo. Existem mais de 8.000 data centers no planeta. E eles consomem, hoje, mais energia que países inteiros como a Argentina ou a Colômbia. Cada vez que você diz "tá na nuvem", você está, na verdade, falando de um galpão climatizado em Virgínia, em Dublin, em São Paulo ou no deserto do Arizona. A nuvem é só marketing. A realidade é muito mais concreta. Agora que você sabe que a nuvem não existe, vamos para a parte que poucos entendem. Como a IA realmente funciona. Não é mágica, não é milagre, é matemática brutal. Imagina o seguinte: a IA é treinada lendo bilhões, e eu repito, bilhões de textos, livros, artigos científicos, conversas, sites, transcrições, tudo. Esse processo se chama treinamento, e ele acontece em milhares de processadores especializados, chamados GPUs, trabalhando em paralelo durante semanas, às vezes meses. Para você ter uma ideia do que isso significa, treinar uma grande IA pode custar mais de 100 milhões de dólares e consumir tanta energia quanto uma cidade pequena gasta em um mês inteiro. Quando você faz uma pergunta, sua mensagem viaja em milissegundos até um data center. Lá, milhares de processadores analisam cada palavra, calculam probabilidades estatísticas e geram a resposta letra por letra. Ela não pensa, ela calcula. Cada palavra que ela escolhe é o resultado de uma operação matemática que envolve bilhões de cálculos. E tudo isso acontece em menos tempo do que você leva para piscar. Aqui chegamos a uma das verdades mais desconfortáveis da era da IA: o custo ambiental. Você já se perguntou por que data centers consomem tanta água? A resposta é simples: porque os processadores que fazem a IA funcionar esquentam absurdamente. Imagina um chip do tamanho de uma moeda processando bilhões de operações por segundo. Ele atinge temperaturas que destruiriam qualquer eletrônico comum. Para evitar que esses chips literalmente derretam, a indústria desenvolveu 3 sistemas de refrigeração, e cada um tem um custo diferente. Sistema 1. Refrigeração tradicional a ar. Funciona como um ar-condicionado industrial. Consome muita energia, mas pouca água. Sistema 2. Torres de resfriamento evaporativo. Aqui, a água passa pelos servidores, absorve calor e evapora para dissipar essa energia térmica.
Um único data center pode evaporar até 19 milhões de litros de água por dia. Sistema 3, o mais avançado, Liquid Cooling. Os chips ficam imersos em um fluido especial que conduz calor, mas não conduz eletricidade. É super eficiente, mas o investimento é massivo. Estima-se que em 2027, os data centers do mundo vão consumir mais de 6 bilhões de metros cúbicos de água por ano. Para você ter uma ideia, isso é o consumo total de um país do tamanho da Dinamarca. Cada conversa sua com a IA tem um custo, e esse custo alguém está pagando. Agora vou te dar um tour por dentro de algo que muito poucas pessoas já viram: a anatomia completa de um data center. Esses prédios são pensados como fortalezas. Cada detalhe tem uma razão de existir. Cada metro quadrado é estratégico. Primeira regra: localização. Data centers não são construídos em qualquer lugar. Eles ficam estrategicamente próximos a linhas de alta tensão. E quando eu digo alta tensão, não estou falando da rede da sua casa. Estou falando de cabos que carregam centenas de milhares de volts. Segundo, a sala elétrica. Aqui é onde a energia entra e é distribuída. Transformadores do tamanho de geladeiras industriais convertem a tensão. Se isso falha, o data center inteiro pode literalmente pegar fogo. Terceiro, os geradores a diesel. E aqui é onde a coisa fica impressionante. Data centers de classe Tier 4, o nível máximo de redundância, possuem geradores capazes de manter o prédio operando por dias sem energia da rede. Alguns têm tanques de combustível subterrâneos com milhares de litros. Quarto, os chillers e o sistema de refrigeração. Trabalham 24 horas, 7 dias por semana, sem parar. Se esse sistema falhar por mais de poucos minutos, os servidores começam a desligar para não derreter. Quinto, e o coração do data center, o data hall. É a sala dos servidores. Pode ter o tamanho de um campo de futebol, milhares de racks, centenas de milhares de processadores, tudo monitorado em tempo real. E para entrar nesse lugar, biometria, escaneamento de retina, cartões com chip criptografado, escolta armada em alguns casos. Existem data centers tão protegidos que são considerados infraestrutura crítica de segurança nacional. A maior parte das pessoas nunca vai pisar dentro de um, mas todo mundo depende deles, o tempo todo. E agora chegamos numa parte que poucos sabem que existe. Toda essa infraestrutura, todos esses data centers espalhados pelo mundo, está conectada por uma rede invisível. Uma rede que existe debaixo dos oceanos. São mais de 1 milhão de quilômetros de cabos de fibra óptica instalados no fundo do mar, conectando todos os continentes. Cada vez que você manda uma mensagem do Brasil para alguém na Europa, sua mensagem viaja por esses cabos. Atravessa o Atlântico, passa por animais marinhos, navios afundados, tempestades, e volta com a resposta em segundos. Esses cabos são tão estratégicos que países inteiros dependem deles. Se um único cabo principal é cortado, por uma âncora de navio, por um terremoto ou por sabotagem, economias inteiras podem entrar em colapso digital. A internet que você acha que vive no ar, na verdade, vive no fundo do mar. Bem-vindo à infraestrutura mais invisível e mais crítica da civilização moderna. Então, vamos recapitular o que você acabou de descobrir. Cada mensagem que você manda para uma IA aciona uma cadeia de eventos invisíveis. Sua pergunta atravessa cabos no fundo do oceano, chega num prédio do tamanho de uma cidade, é processada por milhares de chips trabalhando em paralelo, refrigerados por sistemas que evaporam milhões de litros de água, alimentados por energia equivalente ao consumo de um país inteiro. Tudo isso para responder você.
em segundos. A IA é uma das tecnologias mais incríveis que a humanidade já criou. Mas ela não é mágica. Ela é uma máquina que consome recursos reais, em locais reais, com consequências reais. Da próxima vez que você mandar uma pergunta para uma IA, lembre disso. Não para parar de usar, mas para usar com consciência. Conhecimento é poder. E você não sabia disso. E agora tem muito mais conhecimento sobre o mundo invisível que sustenta a era digital. Se esse vídeo abriu sua cabeça, deixa o like. Se você quer entender outros mistérios da tecnologia que ninguém te conta, se inscreve no canal. E nos comentários me conta, qual parte desse vídeo te surpreendeu mais? Eu sou o Dr. Punkstein, representante do canal Você Não Sabia Disso. E até a próxima.